A relação professor e aluno, ela não se dá somente entre essas duas partes. Ela envolve muito mais, ela envolve o processo pedagógico todo, envolve a gestão, envolve a política na qual esse contexto escolar está inserido, envolve a cultura em que eles estão ambientados, envolve até a família. E essa relação, ela está em constante transformação. Nessa relação existem duas dimensões que podem ser destacadas. A dimensão do conhecimento, que é a primeira, ela se dá a partir do momento que o professor repassa o conteúdo. Então, a função do professor é repassar o conteúdo e do aluno é aprender, é absorver o que foi repassado para ele. E nessa relação, quando o aluno não obtém êxito, em via de regra, a responsabilidade desse fracasso se dá ao aluno. Quer dizer, foi ele que não aprendeu, não foi o professor que não soube ensinar. E a segunda dimensão que convém destacar é a dimensão que fala da disciplina. E é nessa dimensão que a gente tem os maiores desafios, porque nela estão relacionados a autoridade e o autoritarismo nessa relação. Agora vamos analisar. Se a escola é um ambiente formador por excelência, então que reflexão nós podemos fazer desses atos autoritários em que o aluno não pode falar, o aluno não pode manifestar o seu pensamento, o aluno não tem liberdade de expressão. Só o professor pode determinar, só o professor pode falar, ele é o senhor e detentor de todo o saber. E como impor limite aos alunos, aqueles jovens, aquelas crianças que são consideradas impulsivas, inquietas? Na maioria das vezes, essa imposição de limites se dá por meio de medicamentos. E no Brasil isso é assustadoramente grande. Mas será que esse é o melhor caminho para se conter os alunos em sala de aula? Será que na escola o estudante aprende somente as disciplinas previstas na matriz curricular? As relações criadas no ambiente escolar não fariam parte de um currículo oculto? O ato de ensinar também está na forma como o professor se comporta e se apresenta em sala de aula, na linguagem que utiliza, nos exemplos que escolhe, nas brincadeiras que faz. Nada disso passa despercebido pelo aluno. A escola é, por excelência, um espaço de formação. Diante desse contexto, o trabalho do professor não deve conter de forma alguma expressões de rancor, ofensa, rispidez, autoritarismo, cinismo. Nada que cause no aluno humilhação ou vergonha. Denúncias de abusos ocorridos em sala de aula, em geral, têm origem em comentários preconceituosos do professor relacionados à sexualidade, cotas para negros ou indígenas, condição social, religião. O professor, é claro, não está livre de cometer alguma violência psicológica contra os estudantes, ainda mais quando se sente desautorizado, desrespeitado ou imponente diante da indisciplina. O primeiro passo para resolver a questão é entendermos que todos nós somos seres em construção. Como educadores e educandos, nos formamos nas relações que construímos. A sala de aula deve ser um espaço aberto ao diálogo. Discussões sobre tolerância, respeito, diversidade e ética precisam fazer parte do cotidiano escolar. Este é, sem dúvida, o caminho mais curto para educarmos cidadãos éticos, conscientes de seus deveres e direitos, autônomos para construir uma sociedade mais igualitária. Eu tive um depoimento de um pai bastante interessante. E ele falou que o indicador de que nós éramos encantadores era pelo fato de que o menino de manhã, quando ele fazia tá na hora de ir para a escola, ele não titubia. Ele sai da cama, toma um banho, toma um café e vem para a escola, coisa que ele não tinha em anos anteriores.
Eu só tinha um sonho, sempre quis ser médica, mas eu nunca parei para pensar como eu ia chegar nesse sonho, como eu ia alcançar os meus objetivos. E aqui, com as aulas de projeto de vida, ele vai mostrando pra gente que não basta só você ter um sonho, você tem que ter um plano a seguir. Quando você os conhece melhor, você tem como ajudá-los de forma diferenciada. Então, um precisa de mais chamego, o outro precisa de mais conteúdo. Então, é no projeto de vida que eles acabam se expondo mais e nos trazendo essa informação para que a gente possa ajudá-los. E a gente vê que eles estão buscando realizar o sonho. E isso, para mim, é a realização do meu sonho. E você percebe que eles querem ajudar, tanto que na hora do almoço, se você chamar qualquer professor, ele vem e te ajuda, esclarece sua dúvida. Participar desse projeto, para mim, realmente foi o diferencial na minha carreira, né? Depois de 30 anos trabalhando com jovens, com adolescentes, eu percebo que nós conseguimos, né, fazer o diferente na área de educação. Então a gente está formando um jovem na sua totalidade, na sua plenitude. Então, dentro desse contexto, cabe a reflexão de que é preciso o professor repensar o seu papel. Repensar o seu papel dentro de uma escola que tem a função de formar. Ele precisa ser menos crítico, menos autoritário, ele precisa ser mais ético, ele precisa ser mais humano, ele precisa ajudar na formação do aluno cidadão, ele precisa preparar o aluno para o mercado de trabalho, para ele ser uma pessoa competitiva, para ele ser uma pessoa que possa refletir sobre os seus atos, para que ele possa conversar, para que ele possa arguir, para que ele possa ser uma pessoa crítica na sociedade. O professor, ele é um parceiro nesse processo. Ele não pode ser autoritário.